Com a possibilidade do novo live action de Pokémon ser verdade, um live action produzido pela Netflix, eu fiquei muito ansioso. Estou no hype, mesmo que seja só voz da cabeça, porque nada oficial ainda saiu. Nesse vídeo eu quero falar um pouco da minha preocupação sobre o novo série live action voltado para os gráficos dos Pokémon. A gente assistiu um filme já live action de Pokémon, que foi o Detetive Pikachu. Ele é um filme muito bom, muito ok. Trouxe algo que a gente sempre quis, que alguns fãs sempre quiseram, no caso eu estou incluído nisso, trazer os Pokémons para o mundo real. Mas tem algumas coisas nos gráficos desse filme, dos Pokémons no caso, que não me agradam. E eu espero que nessa nova série seja corrigida. Tudo bem que o mundo é real, mas eu acredito que não precisa ser totalmente real. É bom juntar essa questão da fantasia com a realidade. E alguns Pokémons eles fizeram com maestria, mas outros, que são Pokémons que eu gosto muito, eles não ficaram muito legais. E aí, vamos falar de Pokémon? Galera, Pokémon que ficou ótimo, que não tem o que falar, claro que é o Pikachu. O Pikachu ficou fofo, ficou lindinho, ficou aquela coisa cuti-cuti que todo mundo gosta, que faz ele ser o personagem principal da franquia, né? O símbolo da franquia, no caso. Mas tem alguns Pokémons que eu não gostei tanto. Por exemplo, o Charizard. O Charizard tá legal, mas não tanto. Eu acho que tem momentos que eles transformaram a pele dele assim numa coisa assim muito real demais, que tiraram ele do carisma do que é o Charizard. Dá pra fazer ele ter uma pelagem, né? Só que ao mesmo tempo trazendo aqueles moldes do que é o Charizard. Quiseram colocar assim, uma realidade muito grande nele. E pra mim esse é o problema desse filme, que eles trouxeram elementos muito reais pros Pokémon, sendo que eles são criaturas fantásticas do mundo que não é o nosso. A boca do Gyarados, ele não cuspia água, ele vomitava água. Então pra mim incomodou muito o Gyarados vomitar água. Outro Pokémon que eu não gostei foi o Machamp. O Machamp tem um corpo de fisiculturista, né? Mas é como se tivesse colocado apenas um homem pra ser o corpo do Machamp. Eu acho que ele ficou um pouco bizarro demais. E embora no mundo real, se fosse uma coisa totalmente real, o Machamp seria assim? Talvez. Mas o que eu quero trazer no ponto para esse vídeo é a questão de que são criaturas fantásticas. Então a gente tem que misturar o real com o fantasioso. Então a gente tem que trazer elementos que tornem os Pokémons carismáticos como eles são. O Machamp ele tem um corpo mesmo de 4 braços, meio humanoide, mas ele tem um corpo humanoide de Pokémon. Não é um corpo exato de um ser humano. Tem elementos de um corpo de ser humano, mas não totalmente. Então ele meio que perdeu esse carisma. Então o Machamp do filme não é um tipo de Pokémon que eu acharia legal. Não é. Assim como o Gyarados. Agora vamos pro Pokémon que eu gostei, pra vocês não acharem que eu só tô reclamando. Psyduck. O Psyduck ficou carismático. Ele é um pássaro meio ornitorrinco, fofíssimo, ficou lindo. Ele ficou carismático, ficou bonitinho, ficou do jeito que o Psyduck é. Então é algo que eu não reclamo, não tem nada pra reclamar. Mas, por exemplo, pra vocês entenderem mais, eu vou trazer aqui o Sonic. Quando teve o primeiro trailer do Sonic, trouxeram aquele Sonic lá bizarríssimo, que parecia um, sei lá o que, um alienígena super estranho. Ele era super esquisito, todo mundo odiou. Depois trouxeram um Sonic mais cartunesco. O Sonic tem a pelagem bem feita, só que trouxeram ele com os elementos de cartoon, como o Knuckles também, e como o próprio Tails, que é um esquilo estilo cartunesco, mas que eles não perderam a essência deles, eles continuaram carismáticos como eles são. Então eu acho que o que faltou nesse filme, nesse live action, que eu quero que eles tragam para essa nova série, é esses aspectos que traz o carisma do Pokémon. Não transformar apenas ele em monstros e em bichos, entendeu? Então é isso que eu estou atentando nesse vídeo, que é trazer uma pegada mais real, só que sem descaracterizar os Pokémon, pra gente ver o Pokémon e falar assim, ai, que é o que eu gosto, é o que eu quero. Então, ó, tem coisas que eu não gostei muito, por exemplo, a mão do Aipom. Não tinha necessidade de eles transformarem o rabo do Aipom em uma mão, porque não é uma mão. É como se fossem os dedos, mas não é uma mão, que ele pega nas coisas. O que transformaram no rabo do Aipom foi literalmente em uma mão, com 3 dedos. Eu achei super bizarro. No desenho do Aipom, é como se fossem uns dedos, só que ele controla pra fechar. Só que não necessariamente são dedos, porque os dedos ficam na mão. Ele não é um ser humano. Ele é algo que ele
que ele controla como se fosse dedos, só que não são. Então pra mim ele ficou muito bizarro. O Aipom pra mim ficou muito bizarro. A mão no rabo dele ficou bizarríssimo. Era pra ser o rabo do jeito que é do desenho, que dá pra fazer com a pelagem de um animal e ele controlar. Agora eu vou falar aqui uma coisa que eu gostei, que foi do Jigglypuff. O Jigglypuff tá super fofo. O Jigglypuff não tem o que falar, ele tem a pelagenzinha dele, né? Então eu acho que é muito bonitinho. Eu só acho que eles deveriam trazer pro Jigglypuff a questão mais balão, né? Que ele é um pouco mais balão, sei lá, mais gordinho talvez. Ou eu tô criticando demais agora nessa questão. Mas tem alguns pokémons que ficaram estranhos demais. Outro pokémon que eu não gostei, que não ficou legal, foi o Gengar. Ele ficou com os dentes muito esquisitos. O Gengar é um pokémon fantasma. Ele não precisa ter essa estrutura de corpo que os animais do nosso mundo têm. Então dá pra viajar um pouco mais em como seria o corpo dele, porque ele tem um corpo que é um corpo gasoso, que tem uma forma. Então dá pra brincar com a textura do corpo dele, que não seja um pelo, que não seja uma escama, mas que você traga algum tipo de textura que fique interessante, que não descaracterize o Pokémon, porque ele ficou muito bizarro, o Gengar. E não foi um bizarro legal, foi um bizarro estranho, esquisito. E tem Pokémons que ficaram maravilhosos. Ludicolo ficou legal demais, Ludicolo. Eles trouxeram o negócio dele ficar Ludicolo! Uma coisa assim meio bizarra, diferente do anime, porque eles queriam brincar um pouco, né, com essa realidade do Pokémon no mundo real. Mas pra trazer esses Pokémon para o nosso mundo, pra trazer esses Pokémon pra um live action que é voltado pra primeira geração, que é voltado pra nostalgia, que é voltado pra o carinho que a gente tem por esses Pokémon, que vai ser algo que muita gente sonhou. Eu queria que eles tirassem pé um pouquinho desse acelerador que faz eles ficarem um pouco reais demais e trazer e juntar um pouco do cartoon. Por exemplo, o Mr. Mime. O Mr. Mime ficou muito bom. Ele ficou cartoon com realidade. Então, ficou uma coisa que dá pra você comprar. Eu acho que dá pra tirar um pouquinho da bizarrice do Mr. Mime, que não é tão bizarro assim. Mas ele ficou quase perfeito pra um live action, pra o que seria uma coisa mais carinhosa. Uau. Eu gosto do Detetive Pikachu, mas o que não me fez gostar tanto desse filme foi a questão deles não terem esse cuidado de tornar todos os Pokémons carismáticos, como o Bulbasauro. O Bulbasauro, ele ficou muito legal, muito fofo, ele ficou lindo na natureza. Ai, foi uma das cenas mais maravilhosas que eu vi no filme. Foi o Bulbasauro, que ele ficou lindinho, fofinho, texturinha, não descaracterizou ele de nenhuma forma, não tornou ele bizarro, não fizeram ele como se fosse um sapo. Ele ficou a mistura de sapo com dinossauro, então não foi aquela coisa meio bizarra, nojenta. Ele ficou um Pokémon como ele deveria ser. Então eles deveriam mais se basear no que foi feito no Pikachu, que foi feito no Bulbasauro, que foi feito no Charmander, mas no Squirtle não foi feito tão bem. Já o Squirtle, eu acho que as mãos dele ficou muito estranha. Dá pra trazer aquela mãozinha mesmo do Squirtle que ele tem no desenho? Dá, gente. É só colocar uma texturazinha ali e botar os dedinhos dele e pronto. A gente vai comprar a ideia. A gente não vai ficar assim, o dedo dele tem que ser parecido mais de uma tartaruga. Não, porque o Squirtle não é uma tartaruga, o Squirtle é um Pokémon. O Squirtle é uma espécie. Então dá pra trazer esses elementos de cartoon com mundo real pro Pokémon. É lembrar que existem franquias como Sonic, mesmo como eu citei agora, que trouxeram os elementos animalescos e cartunescos de uma forma primorosa para esses personagens, e dá para trazer isso para os Pokémon. Então é um medo que eu tenho de eles tornarem muito real demais e eles perderem um pouco o carisma dos Pokémon. Então esse vídeo é sobre isso. É sobre questões de que dá pra melhorar, entendeu? Dá pra melhorar e fazer uma coisa mais fofa, mais carinhosa. Eu sei que eles pegaram a ideia de um artista na internet que ele tava fazendo artes reais dos Pokémon. E ficou muito legal pela ideia, pelo que eles quiseram trazer pra esse filme. Mas eu acho que se for pra trazer o Red, trazer os primórdios da franquia, todo o carinho que a gente tem sobre os Pokémon, eles focarem um pouco mais na questão carismática e fazer o que eu acabei de dizer. Deixar os Pokémon carismáticos e não bizarros. Porque se for pra trazer pro mundo real os Pokémon, eles vão ficar todos bizarros. E não é isso que a gente quer. A gente quer que eles fiquem... Tem uns que são fofinhos, tem uns que não são. Por exemplo, o Gengar não é fofinho, mas dá pra trazer ele com elementos que ele não pareça um serial killer psicopata. Porque pra mim o Gengar no live action do filme ficou assim. Então dá pra fazer uma coisa que ele fique mais como o Gengar é. Pra brincar mais com a textura, brincar mais com o que ele poderia ser.
E não com o que ele deveria ser se estivesse no nosso mundo, mas como ele poderia ser. Como criar um Gengar que fosse real e ao mesmo tempo não saísse do que ele é. Esse vídeo foi sobre isso. Do possível live action, que nem sei se vai vir mesmo, mas se vier, espero que eles se atentem nisso. E vocês, concordam comigo? Se vocês não concordam comigo, deixem os comentários aí embaixo. Se concordam também, deixem os comentários aí embaixo, que a gente vai conversar sobre. E até o próximo vídeo, e valeu galera, até mais.